Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Olha, nós temos fontes que contam uma história, muitas vezes meio escondida, né? A história dos quilombos no Brasil. Isso. Eram comunidades, formadas por escravizados que fugiam, por indígenas, verdadeiras cidades secretas, sabe? Que duraram séculos. E a nossa ideia aqui é tentar entender a resiliência deles, a organização, a luta pela liberdade mesmo. Vamos explorar isso. Exatamente. E as fontes que a gente tem, elas focam muito em exemplos ali perto de Salvador, na Bahia, tipo Calabar, Liberdade. Mas também levam a gente para o coração de Palmares, né? Que é talvez o maior símbolo de resistência das Américas. Nossa, sim. E o ponto central é esse. Não eram só refúgios, sabe? Eram sociedades complexas com organização própria que desafiavam o sistema colonial. Tem até um historiador citado que fala dessa capacidade de inventar a liberdade. Bem forte isso. Muito forte. Vamos começar então por Salvador. Calabar, por exemplo, ficava ali pertinho, né? Fundada por fugitivos, escondida numa escarpa. Isso. Chegou a ter 20 mil habitantes, bem do lado da Baía de Todos os Santos, que era tipo o segundo maior porto de escravos do mundo. Impressionante a localização, né? E tinha Liberdade também, outro quilombo ali perto, que hoje é um bairro enorme, né? Com 600 mil pessoas. São comunidades muito antigas. Provavelmente já existiam ali por 1650, talvez até antes. Formadas por africanos que fugiram e também por indígenas. Eles usavam muito a geografia, né? As escarpas, a mata fechada. Para se proteger, imagino. Exato, como proteção. Mas as fontes mostram uma coisa interessante. Eles não viviam totalmente isolados, não. Ah, é? Escondidos, mas como era essa interação que as fontes falam? Então tinha comércio. As fontes descrevem umas trocas, sabe? Eles trocavam peixe seco, mandioca, azeite de dendê, por coisas que precisavam, tipo facas, armas, roupas. Uma convivência tensa, mas real, então. Exatamente. Uma coexistência. E mesmo depois da abolição, a situação não mudou tanto assim de imediato. Foi só lá nos anos 50, 60, com Salvador crescendo. Que a cidade chegou lá. Isso. Aí esses territórios foram meio que engolidos pela cidade. Mas foi uma incorporação bem desigual, né? Sem título de terra, sem infraestrutura direito. Complicado. Ainda assim, as fontes descrevem Calabar hoje como uma comunidade vibrante, tipo uma cidade dentro de outra. E essa realidade não era só ali na Bahia, né? Era algo maior. Não, de jeito nenhum. As fontes são claras. Milhares dessas comunidades de fugitivos existiram por todas as Américas. Tinham nomes diferentes, né? Ah, sim. Quilombos, mocambos aqui no Brasil. Palenques na América Espanhola, comunidades Maroon no Caribe, nos US. Mas a essência era a mesma, entende? Desafiar o sistema. Desafiar os governos coloniais, criar territórios livres, muitas vezes, olha que interessante, em aliança com povos indígenas. Isso quebra muito aquela imagem do escravizado só como vítima passiva, né? Totalmente. Essa ideia de agência, de ação, é muito poderosa. Isso conecta com a origem de muitos deles, não é? As fontes falam que vários eram prisioneiros de guerra na África, gente com experiência militar. Exato. Tem um exemplo da revolta dos Jolofs em Hispaniola, lá em 1521, liderada por ex-militares. A escravidão tentava apagar isso, né? Reduzir as pessoas a peças anônimas. Tirar a identidade, a história. E o exemplo máximo dessa resistência organizada, que está nas fontes, é Palmares. Palmares. Fundado lá por 1605, diz a tradição, né? Por Aqualtune, descrita como princesa ou generala de Angola. Isso mesmo. Ela teria fugido para a Serra da Barriga, um lugar super estratégico, um planalto de difícil acesso. E o tamanho daquilo? Era impressionante. Chegou a ter talvez 30 mil habitantes, distribuídos em uns 20 acampamentos, todos ligados numa área enorme. A capital era Macaco. E a liderança passou por ela, depois pelo filho, Gangazumba. Que era tratado como rei, né? E depois, claro, o Zumbi. E a sociedade lá dentro? Era só africana? Não, as fontes descrevem como uma sociedade bem híbrida, na verdade. População misturada,
Africanos de várias origens, indígenas, até europeus marginalizados que iam para lá. Uma mistura, então. Total. E a cultura também. Casas no estilo indígena, plantavam de tudo, milho, arroz africano, mandioca. Desenvolveram metalurgia própria para ferramentas, armas. A religião também era uma mistura. E tem um aspecto que eu achei fascinante nas fontes, que é a organização militar deles. Ah, sim, isso é incrível. O Gangazumba implementou uma disciplina, uma vigilância constante. Os acampamentos principais tinham paliçadas duplas, torres de vigia. Fortificações mesmo. E usavam o terreno, né, com armadilhas, fossos, estrepes, que são aquelas pontas de ferro afiadas escondidas no chão para ferir quem invadisse. Era uma fortaleza adaptada ali para a selva. Impressionante. E aí entra a figura do zumbi. Ele era sobrinho do Gangazumba, certo? Isso, uma história de vida, né? Capturado criança, foi educado por um padre, aprendeu português, latim, depois fugiu de volta para Palmares, já adolescente. E virou líder militar. Um líder carismático, o nome zumbi, dizem, pode significar espírito ancestral. E ele entra em conflito com o tio quando o Gangazumba negocia um tratado de paz com os portugueses em 1678. Zumbi não aceitou. Viu como rendição, rejeitou o acordo. As fontes até sugerem que ele pode ter envenenado o tio, assumido a liderança e aí sim retomado a guerra total contra os portugueses. E a resposta portuguesa foi pesada, chamaram o bandeirante Domingos Jorge Velho. Figura controversa, hein? Analfabeto, precisava de intérprete para falar português, mas comandava um exército particular de indígenas tupi, famoso pela violência. Foi a aposta final para destruir Palmares. E o cerco a Macaco, a capital? Foi em 1694. Brutal. Os bandeirantes usaram táticas de cerco, avançando com barricadas móveis serra acima. A batalha final foi corpo a corpo, pesada, debaixo de chuva. Muitos conseguiram fugir, mas Macaco foi destruída. 1695 e morto. A cabeça dele foi exposta lá no Recife para desmentir os boatos de que ele era imortal. Que fim trágico. Mas foi o fim de Palmares, mas não dos quilombos, né? As fontes deixam isso claro. Exato. Outros continuaram existindo, outros se formaram depois. A resistência continuou. Então, o que fica desse nosso mergulho, né? As fontes mostram que a história da escravidão nas Américas não é só de opressão. É também uma história de resistência organizada, de criação de sociedades alternativas. Palmares, outros quilombos, foram projetos políticos, militares complexos. Não eram só esconderijos. Exatamente. E isso, eu acho, deixa a gente com uma questão para pensar, né? Como é que o reconhecimento dessa história de autonomia, de resistência, que muitas vezes foi apagada, como isso pode mudar a nossa compreensão sobre a formação do Brasil, das Américas? Boa pergunta. E pensar nos descendentes desses quilombolas hoje, nas lutas deles por reconhecimento, por direitos, que as fontes até mencionam de leve. Isso conecta a gente diretamente com esse passado que é complexo, mas que ainda está muito vivo, muito presente. Fica aí a reflexão.